Sabe aquela cena clássica? Uma criança no consultório médico, a vacina se aproximando e. Pronto, o pânico toma conta. Pois é, esse medo tem um nome: tripanofobia. E hoje a gente vai entender por que essa fobia é um assunto tão sério, não só para as crianças, mas para a saúde de todos nós. Mas assim, o quão comum é esse medo? Será que é só uma fase, um drama infantil, ou é um problema de verdade que atinge muita gente? Olha, os números podem surpreender. Os dados são bem impressionantes. Dá uma olhada. Até 63% das crianças dizem que têm medo de agulhas. E o mais interessante, eu acho, é que mesmo entre as crianças com diabetes tipo 1, que precisam de injeções todo dia, 40% ainda sentem esse medo. Isso mostra que só passar pelo procedimento várias vezes não resolve a questão. E é exatamente por isso que a gente precisa ir mais fundo e entender o impacto real da tripanofobia. Porque, olha, ela vai muito além de um simples receio. É uma condição com consequências bem sérias. Para começar, oficialmente, tripanofobia não é só um desconforto, não. A definição é de um medo extremo e irracional. É algo tão sério que está lá classificado no Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, o famoso DSM-5. E onde tudo isso começa? Geralmente ali, por volta dos 5 anos, junto com as primeiras grandes rodadas de vacinação. O problema é que, para cerca de 10% da população, esse medo não vai embora com o tempo. Ele se transforma numa fobia que a pessoa carrega para a vida adulta. E é aí que a tripanofobia vira um problemão de saúde pública. Esse medo intenso faz com que as pessoas evitem vacinas, adiem exames de sangue e, em alguns casos, até deixem de procurar um médico. Vira uma barreira de verdade para a prevenção e para o tratamento de doenças. A reação do corpo pode ser muito, muito forte. Em casos mais extremos, principalmente em adolescentes, o medo é tão grande que, pasmem, até 40% deles podem chegar a desmaiar. É a tal da síncope vasovagal. É basicamente o corpo dando um game over por causa do pavor. Tá, mas de onde vem um medo tão poderoso assim? Para a gente poder combater, primeiro a gente tem que entender as origens, que são bem mais complexas do que a gente imagina. O mais fascinante é que não tem um único culpado. A tripanofobia tem várias causas. Pode nascer de uma experiência ruim, um trauma, pode ser aprendida vendo a ansiedade dos pais e pode até ter um componente genético e biológico. É uma mistura de tudo. E essa estatística aqui, ela é muito forte. Pensa só, 80%. Isso sugere uma ligação familiar gigantesca, que pode ser tanto uma predisposição genética para ansiedade, quanto um comportamento que a gente aprende em casa. É a combinação perfeita entre o que a gente herda e o que a gente vive. Bom, a gente já entendeu o tamanho do problema e de onde ele vem. Então, vamos para o que mais importa, o que dá para fazer a respeito. A boa notícia é que existem soluções eficazes, tanto clínicas quanto aquelas dicas práticas para o dia a dia. O tratamento considerado padrão ouro pelos especialistas é a terapia de exposição. A ideia é bem simples, encarar o medo, mas de forma gradual e controlada. Começa com algo mais leve, como só olhar fotos de seringas, depois vídeos, e vai avançando devagarinho até a pessoa se sentir segura para encarar o procedimento de verdade. Agora, para pais e cuidadores, existem ferramentas bem práticas. A primeira coisa é tentar diminuir a dor física. Coisas simples como passar uma pomada anestésica uns 30 minutos antes, aplicar gelo, ou até um aparelhinho que vibra no local, sabe? Ou até mesmo marcar menos picadas por visita. Tudo isso já faz uma diferença enorme. E além de controlar a dor, o conforto emocional e a distração são super importantes. Segurar a criança no colo numa posição de abraço, em vez de segurar à força, já muda tudo. Desviar a atenção com um vídeo, um brinquedo, uma música, funciona muito bem. E para os bebês, amamentar durante a picadinha tem um efeito calmante comprovado. As palavras que a gente usa também têm um poder imenso. Frases como "seja forte, vai doer", devem ser evitadas porque elas só confirmam o medo da criança. É muito melhor usar uma linguagem honesta, mas positiva, tipo "olha, vai ser bem rapidinho e é para te deixar forte e saudável". Isso constrói confiança, né? Todas essas ferramentas são ótimas para lidar com o medo que já existe. Mas, e se a gente conseguisse evitar que ele sequer começasse? A prevenção pode ser a grande chave para um futuro mais tranquilo nessas horas. Dá para a gente resumir tudo num protocolo de conforto, um tipo de checklist. É uma combinação das melhores estratégias. Preparar a criança com calma, aliviar a dor, posicionar ela de um jeito seguro e confortável no colo, distrair
E no final, elogiar muito a coragem e dar um reforço positivo. Porque no fim das contas, o melhor caminho é a prevenção. A tal da vacinação humanizada busca exatamente isso: criar um ambiente de apoio com o mínimo de dor possível desde a primeira vacina. A ideia é que a associação negativa com a agulha nem chegue a se formar na cabeça da criança. E com todo esse conhecimento e essas ferramentas que a gente tem hoje, fica a reflexão. E se a gente conseguisse mudar essa história para a próxima geração? E se a gente fizesse o medo de agulha se tornar a exceção, e não essa experiência quase universal que é hoje? Seria incrível, né?